Isabel, Noemi, que mais? Ruth, Noemi. Tá bom. Nós vamos falar sobre Maria e Isabel. Acertou quem chutou aí. Vamos ficar de pé nesse momento. Vamos abrir as nossas Bíblias. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 36. Bota aqui na roupa. Lucas, capítulo 1, a partir do verso 36. Pronto, todas encontraram? Olha o que diz aqui. Saiba também que Isabel, tua parenta, dará à luz a um filho, mesmo em idade avançada, sendo que este já é o 6º mês de gestação para aquela a quem julgavam estéril. Porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Glória a Deus. Diante disso declarou Maria: eis aqui a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. Em seguida o anjo partiu. Durante aqueles dias, Maria preparou-se e saiu o quê? Rapidamente em viagem para uma cidade da região montanhosa da Judéia. Chegou à casa de Zacarias e foi saudar Isabel. Assim que Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou o quê? Plena do Espírito Santo. E, com um forte grito, exclamou: bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Mas qual o motivo desta graça maravilhosa que me venha a visitar a mãe do meu Senhor? Pois, no mesmo instante em que a tua voz de saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. E agora o último versículo. Bem-aventurada é aquela que acreditou que o Senhor cumprirá tudo quanto lhe foi revelado. Aleluia! Fecha teus olhos e vamos orar um pouco mais. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada pelo seu povo, pelas mulheres que são tuas. Que o Senhor possa falar ao coração de cada uma. Que o Senhor possa se revelar. Que o Senhor possa trazer respostas e nos dar um novo entendimento, uma nova compreensão do propósito para o qual nós fomos criadas. Espírito Santo de Deus, usa a minha vida conforme lhe apraz. Não tenho capacidade de alcançar o coração de ninguém, mas o Senhor tem. Então faz isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, por favor. Agora eu queria que vocês pudessem prestar bastante atenção. Sei que é difícil para a mulher ficar só calada. 144 mulheres é mais difícil ainda. Mas vamos tentar, tá bom? A gente evita agora se levantar, evita agora fazer tudo que vai nos distrair, tá bom? Senta todo mundo. Bem, quando os propósitos se encontram. Esse tema, quando Deus me falou, esse tema específico, quando os propósitos se encontram, me deu um nó. Porque eu comecei a pensar, mas o que isso quer de fato falar? O que Deus quer trazer a revelação sobre propósito? Propósito, na verdade, é uma missão, é uma motivação, é algo que você entende que você não foi criada de forma impensada. Nós não fomos criadas nem somos um acidente de percurso. Embora os seus pais possam ter falado para você que talvez você não foi planejada, que foi algo que eles não planejavam, eles não estavam contando com a sua chegada, e quem sabe a notícia que a sua mãe estava grávida trouxe algumas incertezas e trouxe um cenário um pouco conflituoso entre o momento, entre eles. Eu quero te dizer uma coisa: os seus pais podem não ter planejado você,
mas o seu Pai Celestial, Ele planejou os seus dias. Você não é um acidente de percurso e nem tampouco você foi criada simplesmente para nascer, crescer e morrer. Você foi criada para um propósito. Então eu quero fazer com você um exercício. Coloca a mão no teu peito e diga assim: eu tenho um propósito. Deus me criou para um lindo propósito. Amém? Você foi criada para um lindo propósito. E aí eu queria falar agora, nós vamos transcorrer um pouco sobre a Bíblia. Mas antes de eu falar de Maria, eu preciso falar de Isabel. Isabel e Zacarias, um casal que era velho, um casal de idosos, e eles não tiveram o prazer até esse exato momento de terem filhos. Muito provavelmente alguns estudiosos vão dizer que Isabel já tinha 60 anos de idade. Mas olha que interessante. Zacarias, o marido de Isabel, era um sacerdote. E num determinado dia, ia ser como um dia qualquer, Zacarias iria entrar no templo, no Santo dos Santos, porque essa era uma das funções do sacerdote. Mas como havia muitos sacerdotes, eles tiravam a sorte. Ou seja, era através de um sorteio. Então, para quem acha que sorteio não é coisa de Deus, a gente vai ver muito na Bíblia, muitos sorteios, inclusive para decisões bem importantes. Então, em sorteio, saiu o nome naquele dia de Zacarias, onde ele passaria os próximos 7 dias dentro do templo, no Santo dos Santos, e ele era responsável 2 vezes por dia para manter a menorá acesa, aquele candelabro. Então, de manhã ele oferecia um sacrifício e mantinha aquele candelabro aceso, porque ele representava a menorá, representava a presença do Espírito Santo de Deus, a presença de Deus. E no final do dia, ele precisava também voltar. Mas o interessante é que essa missão, essa responsabilidade, além de não ser uma responsabilidade para qualquer um, era um privilégio também. Mas um privilégio muito perigoso. Porque de acordo com como estivesse a vida do sacerdote, se ele tivesse acesso ao Santo dos Santos, onde se acreditava que a presença de Deus estava naquele lugar confinado, muitos deles acontecia o seguinte: eles não voltavam mais vivos. Eles morriam. Ou seja, quando um sacerdote entrava no Santo dos Santos e a sua vida não estava com uma vida endireitada, eles ali mesmo eram fulminados pela presença de Deus. Olha que coisa séria. E hoje, às vezes, a gente quer fazer as coisas de Deus de qualquer forma, né? Mas Deus ainda continua sendo santo. E a Bíblia vai dizer lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 6, que os dois, ou seja, Zacarias e Isabel, andavam em justiça aos olhos de quem? Aos olhos do homem? Aos olhos... Coloca para mim aí, Bia, vai prestando atenção nos versículos, porque eu acho que é melhor para as minhas acompanharem. Lucas 1,6 diz assim: os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Ora, eles andavam em justiça aos olhos dos vizinhos? Não. Eles andavam em justiça aos olhos dos familiares? Não. Eles andavam em justiça aos olhos de Deus. Coloca para mim o verso 7. Contudo, vai dizer, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Então nós vamos ver aí um cenário de pelo menos duas impossibilidades. O cenário de impossibilidade era, primeiro, um casal casado que era avançado em idade. Só que não bastava eles dois serem avançados em idade. Porque às vezes acontece, né? A mulher às vezes é mais nova, o homem é mais velho e a mulher engravida, sim ou não? Sim. Mas a questão é que, contudo, o motivo por que eles não tinham filhos não é porque eles eram avançados em idade, mas é porque Isabel era estéril. Então, quando eles casaram jovens, Isabel era a culpada porque eles não tinham filhos. E agora eles estão diante de 2 cenários de impossibilidade. Um cenário de um casal agora idoso e uma mulher estéril. Agora a Bíblia vai falar que quando Zacarias estava num daqueles dias servindo a Deus, a Bíblia fala que apareceu um anjo para Zacarias. E quando aparece esse anjo para Zacarias, ele vai agora dizer para Zacarias que
O anjo lhe assegurou: não tenhas medo. Versículo 13, Zacarias. Eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, a tua esposa, te dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de João. Olha que interessante. Zacarias estava servindo na casa de Deus. E de repente, uma voz, um homem aparece, agora um anjo aparece e fala assim: Zacarias, não tenhas medo. Por que ele teve medo? Porque nós estamos entendendo que estar no Santo dos Santos era um lugar santo. Então, quando aparece um ser celestial, ele pensa: vou morrer agora. Eu devo ter feito alguma coisa que não agradou a Deus. Mas observa que o anjo fala: Zacarias, não tenha medo, porque a sua oração ou a sua súplica foi ouvida. Muito provavelmente, Zacarias orava há anos pela vinda de um filho. Porque você vai observar que o anjo não faz uma conjectura de várias orações que Zacarias fazia, mas era uma oração específica, ou seja, é alguém dizer assim: irmã, Deus está falando que aquilo que você tem pleiteado, Ele vai fazer, é específico. Aquilo que você tem orado, aquilo que você tem suplicado, Deus está mandando dizer, Ele vai realizar na sua vida. Seja específica nas suas orações, seja específica naquilo que você tem pedido a Deus, que quando o anjo chegar, Ele vai dizer, é exatamente aquilo que você tem pedido, que Deus me trouxe como mensageiro para dizer, vai se cumprir, vai se realizar. E aí, quando Zacarias recebe essa notícia, Deus vai fazer. Deus me trouxe aqui para dizer que vai realizar aquilo que você tem pedido. E aí ele vai dizer uma coisa: além de você ser pai agora, tua esposa ser mãe, Deus ainda escolheu o nome do menino. Deus ainda teve o cuidado de escolher o nome daquele menino que teria também um propósito, uma missão. E João significa: o Senhor é bom e misericordioso. Finalmente, quando ele recebe essa notícia, a Bíblia vai dizer que Zacarias faz uma pergunta para o anjo. E ele fala: como eu poderei me certificar disso? Pois eu já sou idoso e a minha esposa já é avançada em idade. Ai, ai, como nós temos uma tendência a não crer. Como isso vai acontecer? Como se o anjo tivesse falado: e Deus precisa que você seja novo para Ele realizar algo? E Deus precisa de um cenário favorável para Ele realizar algo? Eu só vim com uma missão. Você vai ser pai e pronto, o menino já tem nome e acabou. Mas a pergunta de Zacarias denotou o quê? Dúvida, insegurança. E aí o que agora o anjo fala? Somente porque você duvidou, somente porque você não creu, você vai ficar mudo. Ou seja, a próxima vez que você abrir a boca, vai ter que ser para adorar a Deus. Porque os próximos meses você vai se tornar mudo. Zacarias estava no melhor ambiente, recebendo a melhor promessa, mas não creu. Muitas vezes, nós entramos num lugar como esse, e a gente está tão preocupado em criticar, em olhar para o lado, que a irmã da direita vai falar, Deus vai falar com ela, com ela, a irmã da esquerda, Deus vai falar com ela, e você vai perguntar, por que eu não ouvi? Porque quem sabe, você como Zacarias está falando, como é que isso vai acontecer comigo? Deixa eu te falar uma coisa. O anjo se apresentou para Zacarias na casa de Deus. Ele foi o mensageiro de Deus. Eu quero te falar uma coisa. Toda boa palavra lançada do altar de Deus, a palavra de Deus, não é porque eu estou falando, não é porque nós estamos cantando. Ela é fidedigna e ela se cumpre. Porque existe já uma unção, uma promessa liberada sobre este lugar e sobre quem está aqui, minha irmã. A pergunta foi, como isso é verdade? Não duvida não, porque talvez Deus vai mandar você calar e ficar quieto até o momento que você viver a promessa. E aí a Bíblia vai dizer então que quando ele volta, o povo ficava lá orando, porque ninguém sabia se ao final dos 7 dias o sacerdote voltava para casa. Porque havia a possibilidade de quê? De morrer. Está lá o povo orando, esperando o sacerdote sair. Zacarias sai agora do templo e quando eles começam a perguntar, e aí? Como é que foi? Não saía uma palavra da boca de Zacarias. Zacarias agora volta para casa. E a Bíblia vai dizer então que
Finalmente, quando ela recebe essa notícia, Isabel recebe essa notícia, Isabel, ela toma uma decisão. E eu quero já te falar uma coisa a respeito de uma mulher como Isabel. Nós hoje vamos falar de duas gerações. A geração de Isabel e a geração de Maria. São duas gerações que se encontraram aqui nessa noite. Eu não estou falando de idade, mas eu estou falando de propósitos. Eu estou falando de pessoas que uma vai beber da fonte da outra. Mulheres que não vão sair daqui olhando para a outra como competidora. Mas mulher que vai olhar para a outra e vai dizer, junta comigo porque eu carrego um propósito, tu carrega outro e juntas Deus vai cumprir os propósitos maiores na minha vida, na tua vida e através da nossa vida. A Bíblia vai dizer que Isabel, quando recebe essa notícia, como uma mulher madura, como uma mulher que, quem sabe, foi tantas vezes julgada por não dar filhos ao seu marido, ela decide ficar em casa. Nos próximos 5 meses, Isabel não sai de casa. Ela decide se resguardar. Ela vai dizer assim, passado esse tempo, Isabel, sua esposa, engravidou, mas durante 5 meses ocultou-se das pessoas, não saindo de casa. E o Senhor ministrou no meu coração o seguinte, muitas vezes Deus vai nos manter escondidas enquanto nós estamos gerando um propósito. Não pense que às vezes que você está sem nenhum tipo de visibilidade. Não pense que o tempo que às vezes você está em casa achando que você não está passando o seu tempo, está perdendo o seu tempo, onde poderia estar fazendo qualquer outra coisa que pudesse dar maior resultado, é Deus dizendo, eu quero você escondida. Mas não quer dizer que escondida você não está gerando. Isabel estava escondida por 5 meses, mas João Batista estava ganhando forma no ventre de Isabel. O propósito estava sendo gerado no ventre de Isabel. Mas uma mulher como Isabel, ela entende o seguinte, vai ter tempo de eu mostrar, mas vai ter tempo de eu me guardar, de eu me esconder. Vai ter tempo que ela vai dizer, e muitos vão reconhecer, e vão se alegrar comigo. E quando esse dia chegar, Isabel vai dizer no versículo 25, eis que os seus olhos me contemplaram para retirar de sobre mim a grande humilhação que eu sentia diante de todos. Isabel é o tipo de mulher que nos ensina o seguinte, quando você receber uma palavra, uma promessa, pergunta a Deus se é hora de você compartilhar. Porque tem gente que vai atrapalhar a tua gestação. Isabel está mostrando o seguinte, não é hora de eu mostrar. Teve gente que duvidou muito. Teve gente que disse que não ia ser possível, mas nunca vai engravidar muito. Mas tem gente que vai precisar ver a barriga já grande para acreditar que foi Deus quem fez. Tem gente que vai precisar olhar Isabel e vai dizer assim, olha Isabel, finalmente aconteceu. Ela diz, aconteceu. Mas o meu período de sensibilidade, que são os 3 primeiros meses, o meu período onde eu estou com as minhas emoções mais afloradas, talvez não seja o período de eu me expor. Porque às vezes a gente está mais sensível. E quando nós estamos mais sensível, talvez uma palavra destrua os nossos projetos e sonhos, sim ou não? Isabel era uma mulher de 60 anos que nos ensina. Não é o fato de você estar escondida e guardada que o projeto não está crescendo no seu ventre. Aí, uma coisa o Senhor ministrou muito forte. Enquanto Isabel não tinha engravidado, a Bíblia não vai dizer, Thaís, que ela e o seu marido se tornaram irrepreensíveis diante de Deus depois que o bebê nasceu. Mas vai dizer que eles eram irrepreensíveis aos olhos de Deus. Enquanto João Batista não nasceu e nem foi gerado, você precisa ficar no lugar de santificação e de permanência da presença de Deus. Glória a Deus. O problema é que a gente só quer servir a Deus quando João Batista já estiver sendo anunciado. Isabel e Zacarias estavam servindo a Deus, amavam a Deus, permaneciam obedientes a Deus, mesmo sem Zacarias chegar. Porque não é Zacarias que torna um homem crente, nem a mulher crente. É depois de Zacarias que nós nos tornamos gratos, porque nós entendemos o seguinte, enquanto o Senhor não me fizer gerar algo, eu vou continuar sendo aquela mulher que Ele espera que eu seja. Zacarias é o resultado
de alguém que Deus estava esperando para um propósito maior. E deixa eu falar, Deus só vai te confiar grandes propósitos quando você for fiel nos pequenos propósitos. Às vezes nós queremos que Deus nos confie em grandes propósitos. O Senhor está falando, você não consegue, filha, se manter santa nos pequenos propósitos. Você não consegue, filha, guardar a tua boca dentro da língua e sair falando para todo mundo tudo. Como é que eu vou te confiar propósitos grandes? Propósitos grandes vão denotar uma maturidade maior. Vocês estão entendendo isso? Então, enquanto João Batista não vem, permaneça irrepreensível. Não se corrompa. Não se moleste. E aí agora, nós vamos falar de um segundo encontro, de uma segunda mulher que nós lemos, chamada Maria. A Bíblia vai dizer, então, no versículo 34, na verdade um pouquinho antes, no versículo 26 vai dizer assim: então, no sexto mês de quem, gente? Estávamos falando de Isabel, foi? Agora parece que muda a página assim. Então, no sexto mês, Deus enviou Gabriel para Nazaré, uma cidade de Galileia. Antes de a gente passar. Espera aí. A narrativa é, Deus enviou um anjo, o anjo falou com Zacarias e Isabel engravidou. Amém? Amém. Isabel decide ficar 5 meses em casa. Amém? Amém. Aí agora, Isabel entra no sexto mês de gestação. Agora começa uma outra história que está interligada à primeira história. Vocês entenderam? Amém. Parece que é assim. E começa a falar sobre Isabel, começa a falar sobre Zacarias, e começa a falar assim: Isabel decidiu ficar em casa por 5 meses. Então, no sexto mês de quem? Da gestação de Isabel. É Deus falando: Gabriel, chegou a hora de visitar aquela menina agora, porque tem um outro propósito que está ligado ao primeiro propósito. Chegou a hora, Gabriel, de você visitar uma outra menina, num outro cenário, que também vai ficar grávida, mas é porque o primeiro propósito, ele está ligado ao segundo propósito. Depois eu vou explicar melhor para você. E aí a Bíblia vai dizer que então no sexto mês Deus enviou Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galileia. E aí, quando finalmente ele anuncia, o anjo chegou ao lugar onde estava e ele disse: alegre-se, mulher abençoada, porque o Senhor está contigo. Olha que coisa mais linda. Qual era o primeiro cenário? Um casal de idosos e uma mulher estéril. Agora, qual é o outro cenário? Um casal de noivos que nunca tiveram relação sexual e nem podiam ter. E uma menina virgem. Deus gosta de trabalhar dentro do cenário de impossibilidades. Agora não era mais um casal que já estava se relacionando e já estavam velhos. Não era uma mulher estéril, mas era agora um casal de noivos que não tinham tido relação sexual e que a menina ainda era virgem. E aí agora o cenário era... E a mesma coisa que Gabriel falou para Isabel, ele falou para Maria: não tenha medo, porque pois recebeste grande graça da parte de Deus. E eis que engravidarás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus, que significa Yahvé salva. Deus é salvação. Agora Maria dá um nó na cabeça dela, ela fica intrigada. E a pergunta dela é: como acontecerá isto? Pois eu jamais tive relação sexual com homem algum. E agora, a Bíblia vai dizer que Gabriel fala no versículo 35: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por esse motivo, o ser que nascerá de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Preste atenção. Quando Gabriel chega para Isabel, para Zacarias, e ele começa a deliberar, isso tem um segredo espiritual maravilhoso, preste atenção. Quando Gabriel chega para Zacarias e começa a dizer: a tua mulher Isabel vai engravidar,
A sua oração foi ouvida. E ele começa a falar as características que Deus espera que João Batista tenha. Ele não vai beber vinho. Ele vai ser um motivo de grande alegria para vocês. E no versículo, não precisa colocar, mas no versículo 15, vai dizer assim, a respeito do menino que Isabel iria engravidar. Ele será pleno do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. O que é ser pleno? É ser cheio. O anjo estava dizendo, Zacarias, vai vir um menino que não vai beber vinho, que não vai se corromper, e que ele vai ser tão cheio do Espírito Santo antes mesmo dele nascer. Agora vem o mesmo anjo Gabriel, agora vem para Maria e vai falar assim, se alegre porque agora o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por esse motivo, o ser que nascerá de ti será chamado Santo Filho de Deus. O que Deus está falando é o seguinte, o que vem antes vai ser apenas cheio do Espírito Santo. O que vem antes será um profeta do Altíssimo. Mas o que vem depois será o próprio Filho de Deus, que já é o próprio Espírito Santo. Ele não será um profeta do Altíssimo, ele será o Filho do Altíssimo. Deus hoje estava dizendo, aquele que está no ventre da tua prima, ele vai ser um profeta que vai anunciar a chegada do Espírito Santo, do Filho de Deus. Mas aquele que vai chegar na tua barriga, esse não vai ser um profeta cheio de Deus, esse não vai ser alguém pleno do Espírito Santo, ele vai ser o próprio Filho de Deus, aquele que já é o Espírito Santo encarnado. O que ele estava dizendo era, agora vem o cumprimento daquilo que estava sobre a vida de Isabel. O encontro era, um nasce 6 meses antes, o outro nasce depois. Um vai anunciar a chegada daquele que viria após ele. Ou seja, Isabel, sabe o que está acontecendo com você? Ela não entendia muito, mas ele começa a falar. Agora, a tua prima, Isabel, está grávida. E agora, você precisa fazer algo. Vai até ela. Na verdade, o anjo não fala, mas Maria toma uma decisão, porque quando vem a notícia, fala. Saiba também que Isabel, tua parenta, dará à luz a um filho, mesmo em idade avançada. Sendo que este já é o 6º mês de gestação para aquela quem julgava o estéril. Maria não sabia do que estava acontecendo com Isabel, mas ela sabia o seguinte, o desafio é grande demais. Maria devia ter uns 16 anos de idade nessa época. E ela pensa, se Deus fez algo tremendo na casa de Isabel, no ventre de Isabel, ela deve ter uma resposta melhor para mim. Porque o anjo não iria citar Isabel se não quisesse fazer uma conexão com Isabel. Eu já quero fazer alusão agora ao tema da nossa mensagem. Todas as vezes em que Deus desejar unir propósitos, Ele vai fazer uma conexão que para você no primeiro momento não vai fazer muito sentido. Mas a Bíblia vai dizer, passa para mim o versículo 37, por favor. E Maria entendeu, por conta para Deus nada lhe seja impossível, passa para o 38. E ela prontamente, na verdade, deixa eu falar qual é o versículo, 39, vai dizer, Maria preparou-se e saiu rapidamente para ter um encontro com quem? Com a sua prima. É assim. Ele está dizendo que eu vou engravidar, que tem um propósito maior no meu ventre. Eu não estou entendendo muita coisa, mas eu vou ao encontro daquela que ele já fez algo também que era grande, porque ele falou que ela era estéril e que ela vai se tornar mãe. Então, se um Deus abre um ventre estéril e dar a possibilidade de um ventre estéril dar à luz, o que para ele é grande demais para pegar um ventre que nunca teve contato sexual com o homem e está me dizendo que aquele que vai nascer a partir de mim vai ser o salvador do mundo. E apressadamente, prontamente, ela vai para a casa de Isabel. Quando ela chega agora na casa de Isabel, o encontro chegando à casa, ela saudou Isabel. Assim que Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou plena do Espírito Santo. O que o anjo falou para Zacarias? Ele será pleno antes mesmo do seu nascimento. Na hora que Maria chega, sem entender muito, só saudou a prima. A prima não sabia o que aquela menina de 16 anos estava fazendo na casa dela, porque ela já estava 6 meses grávida. A outra estava começando a gestação ainda. Mas ela chega.
Na hora que ela chega, a Bíblia vai dizer que o bebê que estava no ventre de Isabel fez o quê? Se contorceu. Aí agora, o bebê que se contorce leva Isabel agora a perguntar, passa para mim por gentileza. E com um forte grito ela exclamou, bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, passa para mim. Mas qual o motivo desta graça maravilhosa? Que me venha visitar a mãe do meu Senhor. Pois, no mesmo instante que a tua voz de saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que estava em meu ventre se agitou de alegria. Sabe por quê? O Espírito Santo vai testificar todas as vezes em que ele unir um outro propósito na tua vida. Chegou Maria na casa de Isabel, o bebê estava no ventre, Isabel não sabia de nada, mas o Espírito Santo falando assim, aquele que está aqui tem ligação com esse aqui. Eu vou testificar, porque o anjo disse que antes mesmo do nascimento ele seria cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo já chegou aqui. Eu testifico, quando os propósitos se encontram, vai ter um resultado lindo na vida desses propósitos. O Espírito Santo testifica, e há uma razão de Deus na união de duas pessoas. Eu quero que você repita comigo, Deus não une apenas pessoas. Deus não une apenas pessoas. Mas Ele une propósitos. Agora segura essa palavra. Há propósitos que são tão grandes, que só fará sentido se ele for gerado ao lado de um outro propósito. Há propósitos que são grandes demais para caber em nós. Há propósitos que Deus quer usar a tua vida, mas Ele sabe que você sozinha não teria possibilidade de segurar uma carga tão grande. Aí um dia como outro qualquer, Deus une a você, na sua vida, alguém que tem os mesmos projetos que você, que tem os mesmos sonhos que você, e que o Espírito testifica, porque o Espírito dá uma liberdade, dá um amor, dá uma amizade, dá uma lealdade que você não entende muito. Mas é o Espírito dizendo assim, essa aqui, pensa como essa. Essa aqui vai usar da experiência dela para abençoar essa. E essa vai usar a jovialidade dela para trazer alegria aos dias dessa. Então, quando eles se encontram, vai fazer todo o sentido. Quando os propósitos se encontram, Deus está dizendo agora, faz todo sentido eu ter unido você a alguém. Mas, pastora, era uma mulher de 60 com uma menina de 16. Havia uma lacuna muito grande entre a história delas e a idade delas, é verdade. Mas não quer dizer que nem a velha não estava gerando e nem a nova estava gerando. Era Deus dizendo, se você já passou da idade de sonhar, volte a sonhar. Se você não está achando que está muito imatura para sonhar, comece a sonhar. Porque eu sou o Deus que realiza o sonho de que um dia sonhou e não está mais sonhando porque acha que não vai se realizar. E eu sou um Deus que olha a sua imaturidade e acha que não pode projetar sonhos porque não vai acontecer. Deus me trouxe essa noite para te dizer, assim como se o Espírito Santo derramou sobre todas as pessoas, os filhos e filhas profetizarão, os velhos podem voltar a ter sonhos e os jovens podem voltar a ter visões, porque eu, Senhor, encherei toda a carne do meu espírito. Isabel é a geração que é rica em vivências e experiências. Mas Isabel é o tipo de mulheres que ensina com a sua vida. Isabel é o tipo de mulher que errou feio, mas ela diz, Maria, a geração de Isabel diz, eu pisei aqui feio, eu fiz isso aqui, mas eu estou agora na tua vida para não deixar você errar também. Mas Maria é a geração que não tem problema com a geração de Isabel, porque ela bebe da fonte de Isabel. Maria é a geração que recebe a experiência de Isabel, vive com integridade no seu tempo e ainda é responsável pela próxima geração que vem após ela. A geração de Maria vai precisar ser mais tolerante com a geração de Isabel. A geração de Maria vai ter que recuar os passos, deixar os passos mais lentos para alcançar os passos de Isabel. A geração de Maria é a geração do instantâneo, do coloca um WhatsApp e fica olhando a cada 2 segundos se a pessoa visualizou. A geração de Maria tem que guardar a ansiedade, vai ter que retardar uns passos, recuar
para se alinhar à geração de Isabel, que caminha mais lento, é verdade, mas que está trazendo consigo as experiências que Maria ainda não passou. A geração de Isabel também vai precisar atualizar a sua mentalidade para ter mais paciência para ensinar a geração de Maria. Porque a geração de Maria, leia-se, está dando um pouquinho de trabalho. O louvor pode subir, por favor, devagarinho. Mas olha, escuta uma coisa. Olha que ensino que eu quero trazer nessa noite. Sabe o que está acontecendo com as gerações de Maria e de Isabel? É que a geração de Isabel, ela inverteu os valores do seu lugar. A geração de Isabel está se comportando como menina, se vestindo como menina, falando como menina e se comportando como menina. Vocês estão entendendo essa palavra? A geração de Isabel não cabe mais usar roupa de adolescente. Nem querer usar aquilo que um dia ela falou que passou, que foi sua jovialidade, para ser irreverente com a sua forma de viver. Porque a geração de Isabel é responsável por traçar um comportamento segundo o padrão de Deus. O problema é que a geração de Isabel parece que não teve infância nem adolescência e aos 60 anos está se comportando como uma menina de 15. Para que está feio. Porque a geração de Isabel, ela é responsável para ensinar a geração de Maria. Vocês estão entendendo? Em Tito 2, 3 a 5, não precisa abrir, diz assim: semelhantemente, ensina as mulheres maduras a serem reverentes quanto ao seu estilo de vida. Não caluniadoras, não viciadas em muito vinho, mas capazes de ensinar o que é bom. É assim. A minha forma de vestir tem que transmitir ser uma mulher de Deus. Não cabe mais mulheres com cabelo branco se vestindo com cropped, com roupas que não cabem mais, porque é uma geração que hoje vai para a academia e está mostrando o corpo todo e não está ensinando nada para a geração mais jovem. Pelo contrário, está desvirtuando a cabeça das meninas. Não é verdade ou não? Dessa forma, somente quando elas não são mulheres caluniadoras, ou seja, mulheres que estão falando um monte de besteira, mulheres que não são viciadas em muito vinho, mas elas são capazes de ensinar o que é bom. Eu brigo com meu marido. Eu digo assim, eu quero ser uma mulher. Quando eu estiver já com meus filhos crescidos e criados, quando os meus netos já tiverem nascido, eu falo muito isso para ele. Eu quero ser aquele tipo de mãe e avó que os netos querem se sentar ao redor para ouvir os meus ensinamentos, para ouvir as minhas experiências com Deus. Eu quero ser aquele tipo de vó que eu vou ter tanta sabedoria no meu falar que eles não vão dizer, ai, termina logo essa história, mas é vó, conta mais como é que foi aquele dia da sua experiência com Deus, que nós queremos conhecer o teu Deus também. Amém. Tito vai dizer que dessa forma, essas mulheres mais velhas, elas estarão aptas para orientar as mulheres mais jovens a amarem os seus maridos e filhos, a serem equilibradas, puras, dedicadas a seus lares e a cultivarem um bom coração. A geração das mulheres mais velhas, elas precisam ensinar para a geração mais nova a serem submissas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Você entende por que Maria foi para a casa de Isabel? Era um turbilhão de emoções que estava na cabeça de Maria. Como posso, uma jovem de 16 anos, ser mãe do Filho de Deus, se eu não conhecia homem algum? A distância entre Nazaré e a aldeia que moravam Zacarias e Isabel eram aproximadamente 150 quilômetros. Nós estamos falando de uma jovem que acabara de receber a notícia que mudaria para sempre a sua rota.
Mas Maria não se preocupa com a distância que ela teria que percorrer. Os 150 quilômetros, quem sabe, em cima de um cavalo ou numa caravana perigosa. Era uma jovem. Mas a Bíblia vai dizer que prontamente, rapidamente, eu acredito que a primeira pessoa que ela lembra quando o anjo fala aquilo que está acontecendo com você, Maria, aconteceu também com Isabel numa outra proporção. E nessa hora, o anjo fala de propósito, como quem diz assim, vai para um lugar de alguém que tem uma caminhada maior e que acabou de viver um milagre. Porque quem vive milagre tem a habilitação dos céus para liberar também palavras de milagre. Eu brinco, falo muito essa frase, mas é verdade. Eu não escuto conselhos de quem não tem vida no altar. Eu não escuto conselho de uma pessoa que não é bem casada e vai querer dar pitaco no meu casamento. Eu não escuto. Eu vou escutar, claro, com a educação. Mas para mim não tem validade. Porque receita de bolo tem que primeiro dar certo comigo, para depois dar certo para o outro. Mas quando Maria anda aqueles 150 quilômetros rumo à casa de Isabel, ela entendia. Eu preciso ser orientada por alguém que acabou de viver um milagre. Eu preciso ser orientada por alguém que teve uma experiência com Deus. Mas antes dela ter uma experiência com Deus, ela era temente a Deus. Ela não se desviou. Ela não blasfemou contra Deus. Ela não colocou conversas duplas. Não, ela é uma mulher que tem o que me ensinar. Então eu preciso me alimentar dessa fonte. E a Bíblia vai dizer que Maria passou 3 meses na casa de Isabel até João Batista nascer. Não ache coincidência. Isabel estava entrando no 3º trimestre de uma gestação, que é o final. Maria estava no 1º trimestre. Lembra quando eu falei que Isabel se escondeu nos primeiros meses, porque ela, quem sabe, estava mais sensível e não podia se expor? Maria procurou o lugar certo para se esconder. Porque Maria sabia que o propósito que ela estava carregando estava ligado ao propósito que Isabel estava carregando. Porque quando os propósitos se encontram, eles têm que andar em harmonia, de mãos dadas, na mesma direção. A geração de Isabel, ela vai pavimentar, ela vai estruturar de uma forma saudável, santa, para que a geração de Maria possa pisar. Nós precisamos nos preocupar. Qual é a geração que nós estamos influenciando? O propósito de vida de Isabel, o propósito que ela carregava, que estava no seu ventre, era João Batista, aquele que estava abrindo o caminho, abrindo as veredas para anunciar. Eu preciso falar para vocês que vocês precisam se converter. Eu preciso falar para vocês que vocês estão com os caminhos totalmente tortuosos, porque eu vim com essa missão. Eu vim com a missão de ser aquele que anuncia, o arauto de Deus anunciando. Eu estou abrindo um caminho porque vai vir outro atrás de mim. E eu só sou um profeta, mas ele é aquele a quem eu estou profetizando. Eu só sou uma voz que clama no deserto. Ele é a própria voz, o próprio Deus encarnado. Então o propósito de Maria estava ligado ao propósito de Isabel, e ambas se conectavam para que uma geração anunciasse profecias e a outra geração fosse o cumprimento da profecia. Uma geração fala de promessas, a outra geração vive as promessas. Uma geração diz assim diz o Senhor que vai restaurar a tua casa. A outra geração vai dizer, eu recebi essa palavra e verdadeiramente o Senhor restaurou a minha casa. Ambas as gerações estão tendo a habilitação dos céus para caminharem juntas. Amém? Amém. E eu queria falar uma coisa para vocês. Eu estimulei bastante que vocês pudessem trazer a sua melhor amiga. Vocês lembram disso? A maioria recebeu, quem sabe, dizendo, traga a sua melhor amiga. Teve um intuito nisso tudo.
Porque eu não sei qual é o propósito que Deus tem para a tua vida, mas eu quero te dizer uma coisa. Hoje, Deus vai gerar no teu ventre uma nova forma de você enxergar por que você foi criado. Você, mulher, não foi criada para nascer, passar pela vida de qualquer forma e morrer. Não. Nós estamos falando a respeito de duas mães relevantes e que tiveram um papel fundamental. Uma carregava o maior profeta do Novo Testamento. A outra carregou em seu ventre o Filho de Deus. O que de fato Deus tem te confiado em suas mãos? E você tem, quem sabe, abortado aquilo que Deus está confiando em suas mãos. Nós estamos finalizando um ano. Você já parou para pensar que em 2025 você pode fazer tudo diferente, viver com um propósito? Olha para a tua vida e fala assim, eu me vi como Isabel, eu preciso ser aquela que as pessoas quando precisam de um conselho, quando pensam em uma mulher de Deus, é a mim que elas procuram. E para as jovenzinhas aqui, as menininhas, são a geração de Maria que precisa ver a geração de Isabel gerando para gerar também, estabilizada para gerar também. E nessa noite, eu queria que você pudesse pensar, agora você só vai poder escolher uma pessoa. Você só vai poder escolher uma pessoa. E a gente está tão madura o suficiente que se ficar uma amiga de fora para ficar com outra amiga, você não vai ter problema, vai? Não vai. Porque você entende o seu papel. Você não é menor ou maior porque você talvez não foi a escolha da sua amiga. Porque ela te vê como... Porque ela viu aquela outra pessoa como a Isabel da vida dela ou como a Maria da vida dela. Então, eu sei que está apertado hoje. A gente pode até desligar já a live, porque esse momento vai ser só delas. Não, deixa só o louvor e depois a gente finaliza a live, tá certo? Nós vamos cantar esse louvor agora. Vocês escolheram um louvor especial? Deixa de ficar bonitinho. Deixa de ficar bonitinho. Na verdade, já vai entrar já na parte com elas. Vamos ver o seguinte. Pode desligar a live aí, por favor. Silenciosamente, enquanto eles vão cantar o louvor aqui, vamos ficar de pé. E agora você vai poder, pode tirar o tripé para não atrapalhar. Esse tripé pode sair aí para não atrapalhar. Nós vamos ter um momento bem